Bom dia, meus amigos. Hoje nós viemos aqui falar sobre avaliação. Quais são os processos de uma avaliação? A avaliação, ela se dá da seguinte forma. Ela se dá, primeiramente a gente tem que ter um objetivo. Que tipo de imóvel nós vamos avaliar e aonde esse imóvel se localiza. Conhecer bem a respeito de oferta e de demanda de mercado. Saber avaliar o padrão construtivo de um bem comum ou até mesmo do bem físico, seja esse imóvel num prédio, avaliar o imóvel em relação à posição do sol, quantas vagas de garagem tem, se é casa, se é apartamento, se é casa em condomínio, tudo isso tem um valor para ser agregado no imóvel. Dependendo da idade do imóvel, esse imóvel também, ele, pelo seu padrão de construção, ele tem ali a depreciação por não ter o proprietário ter tido o devido cuidado com o imóvel. Mas às vezes o terreno pode ter sofrido uma valorização constante durante os tempos que esse terreno, que essa casa teve essa construção aí nesse terreno. Então nós temos que entender que a avaliação ela procede de várias formas, né? A gente tem que observar o metro quadrado, qual é o padrão de acabamento da fachada de um prédio, que tipo de acabamentos internos tem, quantos banheiros tem, tudo isso influencia em índices da avaliação. E aí você faz a homogeneização de todos esses dados, faz uma média aritmética para poder entender qual o valor real desse imóvel. Então a gente vai ter o objeto da avaliação, que é o imóvel, que é o bem da pessoa. Esse imóvel ele pode ser uma gleba, ele pode ser uma fazenda, pode ser uma chácara, pode ser um apartamento, pode ser uma casa, pode ser uma kit, pode ser uma indústria. Qualquer tipo de patrimônio, seja ele jurídico ou físico. Tá? E esse imóvel ele vai ser avaliado dentro de critérios técnicos, né? Para só então você ter esse resultado da avaliação do imóvel. Qual é a vantagem da avaliação? A vantagem da avaliação é não haver perda. Exemplo, o proprietário, o imóvel está avaliando ali por 240 milhões de reais, ele quer 240 milhões de reais e o imóvel dele só vale 180 milhões de reais. Ou ele pede 180 milhões de reais e o imóvel dele vale 240 milhões de reais. Então, para que não haja perda para quem compra e nem para quem vende, ou há uma demora exagerada na venda deste imóvel, o conselho que se dá é fazer a avaliação. Depois da avaliação feita, aí o proprietário ele fala assim, não, eu vou colocar uma oferta maior para ver se eu consigo chegar nesse preço de venda. Ou então eu posso já iniciar próximo ao preço de avaliação para ter esse preço de venda. E o proprietário ele tem que entender que a avaliação é primordial para que ele estabeleça oferta para o seu imóvel. E só então, depois de estabelecer a oferta, é que esse proprietário vai ter essa demanda procurando esse imóvel. As atividades desenvolvidas por um avaliador, primeiramente ele tem que conhecer bem do mercado, seja ele o mercado rural, seja ele o mercado urbano, seja ele a respeito de patrimônio, de acabamento, de oferta, de demanda. Esse avaliador ele tem que conhecer bem, fazer uma vistoria bem detalhada, seja no cartório, seja nas administrações. A avaliação ela não é só o conhecimento de mercado a respeito de oferta e demanda. O avaliador ele tem que conhecer todos os trâmites cartoriais, ele tem que entender que tipo de alvará de construção é emitida para aquela localidade, o que foi liberado em termos de projeto para aquela área que ele está demandando, para aquela área que ele está avaliando. E ele tem que fazer essa vistoria homogênea de toda a região para só então ter um norte, para que ele comece ali a estipular dados de avaliação para que depois venha concretizar essa avaliação. Então ele vai fazer essa pesquisa, essa identificação dessas amostras, desses imóveis assemelhados, para ter ali um padrão de comparação,
mas esse padrão de comparação ele vai mudar muito de acordo com o que está feito dentro desse lote, dentro dessa gleba, dentro dessa fazenda, que tipo de formação tem esta terra, se ela é ladeada por rios, se ela tem grande vazão de água. Então tudo isso vai mudar no preço do imóvel. O imóvel tem que ser avaliado de uma maneira reta, sem ter vícios. O laudo ele não pode ter vícios, tá? No caso dessas avaliações judiciais, onde tem um levantamento de patrimônio, um levantamento de, seja ele patrimonial, imóvel, urbano, seja ele um imóvel rural, seja ele uma partilha, seja uma contestação, onde um advogado precisa de um laudo, esse laudo ele tem que ir bem qualificado para o juiz, porque o juiz ele não vai aceitar, o juiz de tribunal ele não vai aceitar simplesmente o advogado entregar lá uma declaração que o imóvel vale tanto. Alguns juízes até aceitam, porque esses juízes eles não têm entendimento, mas isso atrasa muito o processo e você perde, se o juiz não aceitar, você perde ali a oportunidade de contestar o processo da maneira correta. Se você contestar da maneira errada, você vai perder prazo e o seu cliente automaticamente vai perder o negócio diante do juiz, né? Então essa avaliação ela tem que ser bem avaliada, tem que ser consultado o uso e ocupação do solo, o que é que realmente aquela região, aquela administração permite para esse imóvel. Então a gente tem que entender bem o que vai fazer um levantamento das documentações, certidões de ônus, a documentação antiga, se é uma posse antiga, se quem está ali só tem o direito de uso da terra, mas aquela terra é da União, é do governo, se esse direito de uso é reconhecido pelo INCRA, pelo IBAMA, seja qual foi a modalidade da existência. Então tem que avaliar bem, analisar bem esse título de propriedade de quem está com a posse do imóvel, ou se esse imóvel realmente ele é escriturado, se ele foi registrado da maneira certa. Então, para quem está comprando, se não souber de tudo isso, ele vai acabar perdendo. Então, quem vai comprar um imóvel, qual o conselho? É buscar um avaliador para pagar um preço aí mínimo, para que esse avaliador faça esse levantamento, se essa propriedade pode ser comprada ou não. Para quem vai vender, é buscar um avaliador para saber o preço correto, para não levar prejuízo e nem ficar muito tempo com esse imóvel em carteira pensando que o preço está correto. Então o avaliador ele é primordial tanto na compra como na venda. Esse avaliador também, para fins judiciais, ele tem que ser chamado ao processo pelo advogado ou por uma das partes, para saber se aquilo que ela está pleiteando em justiça tem valor correto. Para o juiz, esse juiz ele tem que ter esse avaliador. Nesse caso, eu também sou avaliador do TJ, DFT. Esse juiz ele tem que chamar o avaliador ao processo para tirar todas as suas dúvidas, porque às vezes o advogado chega lá com uma declaração dizendo que o imóvel vale tanto uma parte como a outra, tanto a parte que está ali como autor ou a parte que está como réu. Eles chegam com a situação diante do juiz e o juiz ele fica ali na dúvida. Então ele chama ao processo um avaliador e esse avaliador esclarece, porque esse avaliador que é lotado lá no rol dos peritos do TJDFT, ele tem que ser perito avaliador e tem que passar ali um laudo conciso para o juiz imobiliário. Então, a gente vai ver as vistorias da região, se esse imóvel urbano ele tem rede de água, luz, esgoto, se tem algumas benfeitorias públicas em volta, se há colégio, se há ponto de ônibus, se passa metrô, tudo isso vai agregar um índice a respeito de localização daquele imóvel. As vistorias do terreno, saber qual é a metragem desse terreno, se esse terreno é um terreno retangular, se esse terreno é um terreno uniforme, se esse terreno tem uma topografia reta, ou se esse terreno tem uma topografia que é ondulada, uma topografia totalmente
acentuada, então isso também vai agregar a respeito de valor para esse imóvel. Se esse terreno ele tem ali, é assoreado o terreno, se aquele terreno aguenta ali realmente a questão de uma base para a construção de um edifício, então tudo isso tem que ser avaliado ali com olhos técnicos para realmente saber o que vai acontecer. Então a gente vai ver lá as ofertas, os fatores são oferta e demanda, topografia, localização, se a frente ela é fundo e frente, se é frentes múltipla, se ela tem 3 frentes, então tudo isso vai mudar a questão da avaliação desse imóvel. O padrão de construção, o que a prefeitura ela permite para aquele imóvel, para aquela residência, se pode construir 3 andares, qual é o habites liberado para a região. Você vai ter que fazer uma depreciação se o imóvel já é velho, já é antigo, não teve reforma. Então você tem um índice de metro quadrado como se ele fosse reformado, e depois você traz a depreciação sobre o imóvel pelo tempo de uso, pela manutenção que não foi dada e a questão dos acabamentos. Então você vai fazer mais ou menos a média aritmética do preço praticado na região, vai descobrir se realmente esses imóveis, objeto de comparação, eles estão de acordo com a questão do imóvel a ser avaliado, vai fazer um tratamento estatístico do metro quadrado, vai colocar no rol de imóveis homogeneizados, vai fazer um cálculo de média aritmética do preço do metro quadrado, vai fazer um cálculo de desvio padrão, porque para saber se esses metros quadrados praticados estão corretos na região, vai fazer um cálculo de coeficiente de variação para saber se esse coeficiente ele está de acordo com a média de 3 para baixo e 3 para cima, para estabelecer um preço médio. Vai fazer um saneamento desses dados, depois de feito todos esses cálculos, você vai fazer um saneamento para poder fazer uma média entre 15 para cima e 15 para baixo. Um novo cálculo de média aritmética, você vai saneando até chegar aonde você quer, né? Faz um cálculo de intervalo de confiança e aí você vai ter o valor unitário já observando o terreno, construção, localização, e pelo metro quadrado você vai chegar no valor do imóvel, multiplica-se e chega no valor do imóvel, né? E aí no caso de juízes ou até mesmo em casos de avaliação mercadológica, você tem que apresentar um laudo de avaliação para o cliente. O laudo de avaliação mercadológica, hoje, se for próximo ali à casa ou à região do avaliador, é fácil, ele se desloca, toma ali umas 3, 4 horas, na parte da tarde, se ele fizer isso na parte da manhã, na parte da tarde ele já pode dar esse preço mercadológico para o proprietário iniciar essa venda, seja por corretor, seja pela imobiliária idônea. E esse laudo de avaliação mercadológica ele vai custar aí entre R$300 até R$800, dependendo do que o avaliador vai avaliar, certo? Por bem avaliado. E aí, se for ali próximo, ele vai ser nessa variável. Uma avaliação judicial, ela varia em torno de 1.200, né? Porque o avaliador ele responde solidariamente junto ao juiz, e essa avaliação ela não tem preço de limite final. Por que isso? Porque às vezes o que está sendo envolvido lá no processo não é só um patrimônio, mas são vários patrimônios. Dependendo da distância, o avaliador ele tem que dormir no local, ele tem que passar uma semana, ele tem que avaliar, dependendo da localização no Brasil, porque o avaliador ele não só avalia na região sua, mas o avaliador ele tem que ser a nível nacional, ele tem que ser credenciado no COFECI, no CRECI, ele tem que ter algum entendimento no seu currículo de administração pública, ele tem que saber o que realmente acontece. Expede-se o laudo, anexa ao processo, né, o laudo detalhando realmente o que foi avaliado, e aí o juiz ele vai
confiar no laudo, porque na verdade o laudo é técnico. Então esse laudo ele tem no mínimo 8 folhas, tá? Uma declaração de algumas imobiliárias, alguns corretores que eu já vi no tribunal, eles colocam aí uma folha, entrega para o juiz e pensa que o juiz vai engolir. E aí o advogado perde prazo e a parte que colocou o laudo no processo perde a causa e aí não sabe por que perdeu, porque avaliou mal o bem do processo. Esse aqui aqui fala assim: excelentíssimo senhor juiz doutor, juiz de direito da 5ª Vara Civil de Brasília, no caso esse foi avaliado aqui em Brasília. Então, número do processo e o caso. Então aqui, a natureza, execução de título judicial contra fulano de tal e fulano de tal. Identifica-se o perito, avaliador, dá a resposta da folha da indagação, aonde o perito foi chamado para avaliar, e em resposta à folha tal, 744, 745, ele fala salvo o disposto no parágrafo 3º, aí ele se dá uma base de lei, ele se embasa em lei, e aí ele começa a descrever o que está sendo avaliado. E aí ele pega, coloca o resultado da perícia, qual é a base de lei que ele está fazendo esse laudo judicial, de acordo com o artigo 420 do CPC, realizado por perito para a verificação dos fatos, constância e interesse à lide, né, que é o litígio na justiça, e em resposta ao que o juiz está querendo, o avaliador ele vai qualificar ali as suas respostas, tá? Ele vai falar o que foi feito, ele assina e faz o apenso ao processo, ou seja, ele deixa o laudo no processo. Então está aqui o recebimento no protocolo do tribunal e o avaliador ele vai deixar lá e o juiz não vai contestar, porque na verdade o que os advogados estão fazendo é colocando ali uma avaliação superficial. E não é isso que o juiz quer. O juiz quer algo mais, algo que realmente se aprofunde ali na avaliação imobiliária. Então esse é o vídeo número 1 de avaliação. Meus contatos vão estar aí na parte de baixo, e você que precisar de um avaliador em qualquer região do Brasil para avaliar uma indústria, uma gleba, uma fazenda, e quiser saber realmente o preço do seu imóvel, entre em contato e a gente vai estar aí avaliando o seu imóvel na medida do possível, estabelecendo aí transparência para que você parta da avaliação para a venda sem prejuízo ao seu maior patrimônio, que é o patrimônio imóvel, ok? Então, meu nome é Arsênio Santos, eu sou perito avaliador do TJDFT, eu já fui secretário administrativo de fiscalização e obras, então eu avalio muito bem nessa área de administração pública. Hoje eu sou proprietário da ACT Brasil Empreendimentos Imobiliários, faço esse link entre a coisa pública e a coisa privada, porque eu tanto avalio para a justiça como para empresas privadas, como para bancos, questões judiciais de pessoas físicas ou jurídicas. Então eu avalio em todas as instâncias, seja qual for o bem, esse bem ele pode ser avaliado aí. E você vai entender mais na frente que é melhor você ter um avaliador, porque às vezes você paga tão pouco para um avaliador e leva um prejuízo tão grande se você não contratar. Porque você vai levar um prejuízo maior. Você pode estar perdendo dinheiro no seu patrimônio porque não tem uma avaliação correta, tá? Muitos corretores avaliam pela noção de mercado, tá? Eu não estou aqui fazendo críticas aos corretores de imóvel, porque também sou credenciado no Cresci. Sou credenciado no COFECI como avaliador. Então, eu falo aqui com propriedade. Muitos corretores, eles não têm esse conhecimento de mercado para poder trazer a lume uma avaliação de maneira clara para aqueles que são seus clientes. Então, ele vai avaliar simplesmente pela oferta e demanda de mercado. E ali ele pode estar trazendo um prejuízo aí de, no mínimo, 20, 30 mil reais, e pode chegar até 1 milhão, 2 milhões de reais, porque avaliou mal a situação da propriedade.
Então, fica essa dica, contrate um avaliador de imóveis. Eu vou deixar aqui meu telefone na parte de baixo e que vocês tenham aí sucesso e prospere com seus negócios, com seus imóveis, né? Se você quiser avaliação para aluguel, saber, eu não sei o valor do meu aluguel, então eu vou te dar também o valor do seu aluguel e você vai poder alugar esse imóvel da maneira certa. Então, entre em contato, estamos à disposição e que Deus nos abençoe.